uma reflexão que eu adorava partilhar e até em português, porque escrevia em português e gostava de ler para vocês. Por muitos anos da minha vida, especialmente depois de ter perdido a minha mãe e de me ter sentido muito sozinha, sem pais, sem ser guiada e ter encontrado os meus caminhos sozinha, eu tive uma altura que eu não acreditava em Deus e não tinha religião e nada que fosse uma força superior que nos guiasse e que nos protegesse fazia sentido para mim, porque eu sempre pensava, se Deus existisse, a minha vida não teria sido assim. Não me teriam tirado aqueles que eu mais amava, não me teriam colocado com uma vida assim, com tanta dificuldade. E, portanto, hoje estava a ouvir uma mentora e estava a ouvir uma música que me tocou imenso e estava até a conduzir e, portanto, este insight veio-me e depois quando parei o carro e escrevi o insight. Então, queria-vos dizer, porque acredito que este insight pode realmente trazer luz a muita gente que se sente pouco guiada, que sente que a vida é injusta, que sente que a vida não percebe porque é que estão em certas situações e eu se tivesse a consciência que tenho hoje e tivesse ouvido isto, muita coisa me teria feito sentido há uns anos atrás. Então aqui vai. Eu pensava, como é que Deus pode existir se eu estou a ver esta situação? Porque se Deus existisse, eu não estaria a passar por isto. O que eu não compreendia naquela altura é que, quando fomos colocados neste mundo, não nos foi dado apenas a vida, foi-nos dado o livre-arbítrio, a capacidade de escolher aquilo que nós queremos. Apesar de termos uma missão, apesar de fazermos parte de algo maior, apesar de trazermos talentos, nós também nos esquecemos da nossa memória, nós esquecemos da nossa missão a partir do momento que descemos aqui à Terra, que a nossa alma deixa aqui à Terra. E eu falo bastante disto também nos meus programas. E, portanto, o objetivo é que nós tenhamos essa capacidade de escolher e de nos escolher a nós. E essa é a grande challenge desta vida. E quando nós escolhemos permanecer ligados à nossa verdade, ao nosso coração e àquilo que nos trouxe aqui, nós permanecemos sempre ligados a Deus. E esse é o caminho que nos mantém alinhados. O caminho que nos aproxima da nossa essência, o caminho que nos permite expressar o nosso maior potencial. Mas também podemos escolher afastar-nos desse caminho. Podemos viver desconectados de nós mesmos, da nossa verdade, do nosso coração. E a partir dessa desconexão, nós começamos a tomar decisões que não estão alinhadas com quem nós realmente somos. Essas decisões não impactam apenas a nossa vida, elas impactam a vida dos outros também, especialmente aqueles que vêm depois de nós, ou seja, os nossos filhos. Portanto, neste caso, os nossos pais já são afetados pelos seus pais e os seus pais pelos seus pais e assim consecutivamente, ao longo de gerações, e criam-se feridas, criam-se traumas, criam-se padrões de desconexão sendo transmitidos de pessoa para pessoa, de família em família, até chegar um momento que já ninguém sabe onde tudo começou, que é o nosso caso. Nós vivemos numa geração em que se perdeu o rasto total de quando se iniciou e porquê que se iniciou. Cada padrão, cada trauma, muitas vezes é tão antigo, é tão longo, que já não há ninguém para contar a história. Muitas vezes as mulheres foram caladas, os homens também, e a origem não foi passada, a história não foi contada, e nós temos uma série de dores que não sabemos de onde é que elas vêm. E estas pessoas não carregam somente a dor. Nós carregamos o peso, nós carregamos as consequências e como nos esquecemos da origem, não sabemos a história, nós nem sequer nos perguntamos de onde é que elas vêm. E esse é o grande convite da humanidade, é o grande convite de nós estarmos aqui. E hoje eu compreendo que muitas das coisas que aconteceram na minha vida não aconteceram por causa de Deus. O nosso grande erro é perguntar porquê que Deus fez isto? Se calhar não foi Deus. Se calhar nunca foi mão de Deus nós cairmos em determinadas situações. Hoje eu compreendo que muitas das coisas que aconteceram na minha vida
não tiveram nada a ver com Deus, mas aconteceram por causa das escolhas humanas e desse livre arbítrio que Deus nos deu. A autorresponsabilidade. Foi o reflexo da desconexão das pessoas consigo mesmas, das suas feridas, dos seus medos, da sua incapacidade de permanecerem ligadas ao amor, à verdade e à consciência. E tudo aquilo que chegou até mim foi muitas vezes o resultado de gerações e gerações de desconexão acumulada. E foi nesse momento que compreendi algo muito profundo. Deus nunca me abandonou. O que eu estou a viver, ou o que eu estive a viver, e o que eu tento curar há tantas gerações, é o resultado das escolhas humanas ao longo de tempo. E talvez uma das missões mais sagradas que temos seja precisamente esta. A de voltar a ligar-nos. A de voltar ao coração. A de voltar à verdade. E a de curar gerações e gerações de trauma, de esquecimento, que afetam muito mais do que nós imaginamos. Todos estes temas estão a ser trabalhados profundamente dentro do nosso programa, tem sido o tema do mês e tem aberto tanto para todas nós e para mim especialmente. Estamos a ir à origem das coisas e a perceber de onde vêm as causas das nossas feridas nos relacionamentos, mas para além dos relacionamentos, com o dinheiro, com a liderança, com a possibilidade de acreditar em nós. E tem sido uma alquimia que é para além disso. Tem sido sobre trabalhar esta herança. As heranças que recebemos, até as heranças financeiras, que tem sido um dos módulos que temos vindo a trabalhar, é dinheiro com história, com dor, com conflitos, com muita coisa para contar e muita coisa para curar. E quando nós mergulhamos aí, e todos nós temos herança, seja material ou não, nós todos temos heranças. E esse trabalho é um portal para a grande expansão de nós mesmos. Queria-vos deixar aqui isto e espero que tenha sido uma boa reflexão para todos vocês.